Oye, Guajira, ¿tú te conoces el cuento del pan? ¿Del qué? Del pan. ¿Del qué? Del pan. ¿Del qué? Del pan. ¿Del qué? Del pan. ¿Del qué? Del pan, mi niña, 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 del pan. Del pan, mija, que no es como no me entiendes. A nossa história começa numa casinha de uma cidadezinha pequenininha, onde morava o padeiro João. E todo dia de manhãzinha, o João botava a mão na massa e cantava a sua canção. Todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão, faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão. Pão, 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 pão. E nesta cidadezinha pequenininha havia um grande castelo que era cheio de coisas cheias. As paredes eram cheias de esculturas e aquarelas, Além de portas e janelas, o teto era cheio de estatuetas e estatuárias. além de lustres e luminárias, O copo d'água sempre vinha cheio de água até a bordinha. igual a lata de farinha. As mãos do rei eram cheias de anéis, as suas roupas cheias de botões. Com medalhas e brasões, E o rei amava sua filhinha, que vivia cheia de graça. e adorava andar na praça. Mas acontece que um certo dia o rei acordou bastante embasbacado. E assim, encafifado, o rei ficou estatelado na sua cama repleta de almofadas. Tão fofas e remendadas, Boca aberto, estupefato e com a pulga atrás da orelha, o rei descobriu com calafrios que o seu castelo estava cheio, cheíssimo de espaços vazios. Os primeiros raios de sol surgiam atrás da montanha, quando o rei deu um pulo da cama, encheu o peito de ar e anunciou: Alô? Alô? Som. Dois, três, testando. Quem encher o meu castelo será muito bem recompensado, mas deve encher até ficar bem recheado, sem deixar o mínimo espaço vazio. Está lançado o desafio. E assim continua a nossa história. tchá, tchá, tchá. Epa! Vejam só quem está chegando! É o grande imperador do outro lado do mundo! Navegando pelos mares com aquele mundaréu de caravelas! O grande imperador do outro lado do mundo era um grande colecionador de tampinhas de garrafa. Ele vem trazendo centenas de milhões, de bilhões, de trilhões das mais diferentes, esbroglóticas e escalafobéticas tampinhas coloridas do mundo inteiro. Pode deixar comigo que eu vou esvaziar sua dúvida, honorável rei. Vou transbordar o seu castelo com tampinhas coloridas. Não vai sobrar espacinho nenhum. E começaram a esvaziar as caravelas e encher o castelo com tampinhas coloridas. Parecia um arco-íris. Quando a última tampinha foi colocada, o rei ficou admirado. Mas Olha lá! Sim! o rei descobriu de fato um espaço vazio entre o fogão e o escorredor de prato. E levaram 6 meses para recolher aquele mundaréu de tampinhas. Aquilo encheu a paciência do rei. Vai demorar assim lá do outro lado do mundo?
E olha só quem vem chegando toda faceira. É a rainha Tetê Tecedeira, com sua caravana de elefantes, todos elegantes, trazendo toneladas e mais toneladas de tecidos. Ela olhou para o tamanho do castelo e disse: Uai, vai ter tecido até nos espacinhos do seu pensamento, meu caro rei. E lá se foram os elefantes, levando aquele tarantantão de tecidos. Nossa! Quando acabou, o rei estava certo de que o castelo estava cheio de... Olha lá! O rei descobriu de fato um espaço vazio entre a cadeira e o porta-retrato. Ai, 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 ai! Tetê Tecedeira teceu o caminho de volta para casa. E novamente, o rei ficou acordado a noite inteira, com a pulga atrás da orelha. E quando já era de manhãzinha, na cidade pequenininha, de longe se escutava o padeiro João, que vinha todo alegre, caminhando, entregando pão e cantando a sua canção. Todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão, faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão. Pão, 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 pão. Aquela melodia foi voando por todo o castelo. Em pouco tempo, o salão real ficou cheio de música. Na cozinha real, os cozinheiros reais começaram a dançar. Todos os 37 quartos reais estavam cheios de música. Todos os faxineiros reais também entraram na dança. Até a pulga que estava atrás da orelha do rei começou a dançar toda serelepe. Em pouco tempo, todo o enorme castelo estava cheinho de muita música, dança, alegria e um cheirinho saboroso de pão fresquinho. E dizem que a música chegava aos ouvidos do imperador lá no outro lado do mundo. O rei ficou maravilhado. Muito obrigado. Agora que o meu castelo está bem recheado, pode falar o seu desejo que ele será realizado. E nesse instante a música parou e o padeiro João falou: Ora, ora, meu real amigo, eu queria ter a saúde de um baobá e a voz do sabiá, pra todo dia de manhãzinha acordar, cantar a minha canção e fazer o meu Pão, 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 pão.